Autoridades, sejam bem-vindos a mais um podcast I Am CFO. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta com muito mais conteúdo. E como vocês já sabem, o nosso objetivo aqui é desconstruir a imagem do gestor financeiro. Eu acredito que um bom CFO hoje, ele precisa saber muito mais do que números. Ele precisa saber sobre gestão, ele precisa saber sobre marketing e principalmente, inclusive, de recursos humanos, porque é o conjunto dessa ópera ou dessa obra que vai gerar o resultado financeiro, os números que ele tanto quer ver. E como eu sempre falo aqui, esse podcast é feito por empreendedores para empreendedores. Por isso, nessas 2 últimas semanas, eu tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos, junto com mais 2 sócios, e elas foram, assim, muito intensas para nós, por isso que não teve episódios novos dessas entrevistas. Mas estamos de volta aqui para fazer isso. E hoje vamos falar com um tema que eu gosto muito, acho que muita gente se identifica também. E 2 semanas eu conheci o Edel Pontes, engenheiro, psicopedagogo, mestre em administração e doutorando em neuromarketing aqui nos Estados Unidos. Ele tem uma empresa chamada Bridge Training, que é focada no desenvolvimento humano. E nós vamos falar especificamente hoje sobre atitude mental, ou, como o termo mais conhecido em inglês, mindset. Edel, obrigado por aceitar o nosso convite, por participar aqui conosco. E nesse começo a gente sempre gosta de contar ou pede para que o convidado conte a sua história. Então, por favor, se apresente para quem nos escuta, nos assiste. Quem é Edel Pontes? Olá a todos. Então é um prazer, uma honra, Daniel, estar aqui nesse programa aqui de empreendedores e para empreendedores. E eu costumo dizer, de qualquer maneira, que eu sou empreendedor de natureza. Então, empreendi no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Ásia também. Eu tive a oportunidade de estudar na China. E sempre nesse processo de desenvolvimento de projetos, ou empresas, ou empreendedorismo de uma forma geral. Legal. Tá? Então, eu acredito muito nessa questão de você visualizar o todo. Uhum. Então, empreendedorismo não é simplesmente realizar um sonho e aquele sonho de uma forma maravilhosa, que aqui tem o CFO, aqui tem o CEO, aqui tem o COO e ali tem o departamento de marketing. Isso. Empreendedorismo é empreender, é esse complexo, esse todo. Né? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça que a gente tem que visualizar de todo e de partes, né? Mas o mais importante é como a nossa condição, e aí eu venho com o tema de hoje, né, de mindset, como essa atitude mental e como esse condicionamento mental pode ajudar ou completamente destruir qualquer empreendimento. E qualquer cabeça, né? E isso que tu falou de empreendedorismo ser um quebra-cabeça que a gente precisa juntar as peças, e também eu adiciono mais um conceito que empreendedorismo é um desenvolvimento de longo prazo, né? Todo mundo que entra como empreendedor para ficar milionário da noite pro dia acaba tendo bastante problema. E esse paralelo eu faço com o esporte que eu gosto de praticar, que é o triatlon. Triatlon, como se sabe, são 3 modalidades, né? A natação, a bike e a corrida. E além disso, você precisa cuidar da sua nutrição e também do seu condicionamento físico com atividade de musculação. Então, não adianta você ser bom em uma coisa só, porque você precisa estar preparado para tudo para fazer o resultado chegar. E eu especificamente gosto de triatlon de longa distância, então eu pratico meio Iron e Ironman, né, que o Ironman são 3,8 km de natação, mais 180 de bike, mais uma maratona no final. Então eu gosto de sofrer mesmo, de batalhar para chegar até o final, né? Então eu acho que essas coisas tem tudo a ver. E também no triatlon, talvez a 6ª disciplina do triatlon seja a cabeça. Legal. Porque uma vez eu vi uma entrevista de um atleta profissional e ele falou assim, todos os atletas sentem dor. Vence aquele que sabe lidar melhor com ela. Legal. E se o cara não tiver a cabeça boa, não adianta. E tu já passou pelo Brasil, China, Estados Unidos, então a tua cabeça
ela mudou de cultura e de visão o tempo todo, né? Conta para nós um pouco dessa experiência e das diferenças, assim, entre essas 3 culturas que são, imagino que não tenham quase que nada a ver uma com a outra. Construindo e desconstruindo. E, de repente, o processo de desconstruir, que é um processo mental, né? Então, cerebral. Então, eu venho aí estudando a neurociência já ao longo desses 20 anos de estudo dentro da engenharia e também do empreendedorismo, e termino aí nesse condicionamento de desenvolver pessoas e desenvolver talentos, né? Cada talento, cada pessoa tem um modelo já programado, tá? E eu não venho aqui dizendo que a gente vai fazer uma reprogramação, mas sim programá-lo de uma forma, né? De uma forma e também não correta ou incorreta, simplesmente programá-lo. Do que é melhor para um ou para o outro, né? Exatamente, porque, por exemplo, no esporte, tá? A gente percebe o quê? Que todos os atletas, os atletas olímpicos, por exemplo, eles para chegarem a um nível de alta performance ou de melhoramento de performance, eles precisam de um treinamento, né? Não só na atividade, mas também um treinamento mental. Eles precisam entender como é que funciona. E quando a gente vai estudar o formato desse condicionamento mental, ou seja, desse mindset, nota-se que para atingir essa melhor performance, para atingir realmente uma alta performance, você precisa ter não apenas você comparar, quer dizer, geralmente os atletas não se comparam com outros, eles simplesmente comparam com o seu próprio rendimento. Isso é até legal tu falar, porque eu tenho na minha cabeça, e já rolou na internet várias vezes, uma imagem da última Olimpíadas, das últimas Olimpíadas do Phelps e do cara que ficou em segundo, que ninguém lembra o nome do segundo colocado nunca, né? Mas o Phelps estava indo para a última Olimpíadas dele, falou que iria se aposentar depois e ele queria bater o recorde das medalhas. E ele vinha de um período já que ele não estava competindo, né? Eu acho que ele ficou uma Olimpíada sem competir. E esse cara, o segundo colocado, era o favorito, ou era o cara que queria bater ele, era o cara que vinha ganhando tudo porque o Phelps estava aposentado. Então, quando eu estava no início da prova, naqueles momentos que eles ficam descansando, refletindo, se preparando para ir, o Phelps está sentado com o capuz dele, escutando música, e o cara na frente do Phelps, meio que desafiando ele. E na hora que eles vão nadar, tem uma foto que foi tirada do lado da piscina, eu vou botar essa foto no vídeo no YouTube. Tá o Phelps nadando concentradaço, olhando pra frente, e o segundo colocado olhando pro Phelps. Ou seja, o segundo colocado estava preocupado com o Phelps. Exato. Porém, é o que tu falou, o Phelps estava preocupado com ele. Sim. E é aí que é a diferença do pensamento. Quando a gente se compara, não adianta. A outra pessoa tem uma outra história, tem um outro histórico, tem um outro condicionamento, e a verdade é aquilo que tu falou. A gente precisa aprender a ser melhor do que nós mesmos no dia anterior. Exato. Então é um condicionamento de melhor performance. E aí eu trago todo no processo de cursos que eu tenho, e principalmente no processo de desenvolvimento mental, de atitude mental, né, de mindset. Justamente essa questão não de você atingir uma alta performance. Porque, afinal, o que é alta performance? Exato. É subjetivo. E aí o que eu trago é esse conceito de melhor performance. Para que a gente realmente seja melhor a cada dia. Comparado aos nossos resultados. Mas a gente precisa manter um relacionamento, a gente precisa manter a nossa saúde. Então, performance é um complexo, aí, uma equação, na verdade, de todo esse viver de uma forma bem. Então, a gente não é mais aquela questão de você ser, para ter performance, eu ser produtivo, eu preciso estar aí trabalhando 24 horas. Exatamente. Pelo contrário, muito contrário. Então, com esse gancho dessa conversa, eu acho interessante a gente conversar sobre culturas. Sim. E há uma diferença gigantesca empreendedora em diversas culturas. E hoje um dos países assim que a gente visualiza como maior nível de empreendimento, de empreendedorismo, é Israel, onde a gente nem tem esse conhecimento. Legal. Né? A gente fica imaginando, Estados Unidos, então é um país empreendedor. É interessante a gente entender como funciona o empreendedorismo em cada cultura, para possivelmente perceber quais são os processos de benchmarking que a gente vai fazer para justamente fazer comparações e tomar, de repente, alguns posicionamentos. Sim. Mas puxando essa conversa do comparar a si próprio, então, culturalmente, nós latino-americanos, nós temos essa ideia, esse mindset, esse condicionamento de que realmente o competidor, o concorrente é o inimigo.
Um modelo americano já vem mais de uma questão de que todos nós aqui estamos para talvez uma parceria, existe uma concorrência, existe, mas a gente está para fazer negócios e fazer crescimento. Quando a gente vai para a Ásia, já vem um lado completamente diferenciado, onde eu tive uma experiência gigantesca. Durante a época que eu estudava na China, eu tive a infelicidade de participar de um terremoto. Nossa. Né? E durante aquele período foi interessante que muitos chineses, a população é gigantesca, sim, e muitos chineses sem onde, assim, precisando, tendo necessidade. E uma colega minha de estudo, ela trabalhava na verdade na época na Microsoft, ela tinha suas reservas, tinha seus apartamentos. E eu lembro que ela, naquele momento, ela disse assim, eu estou vendendo meu apartamento, entregando tudo que eu tenho no banco para essas pessoas. E ela é empreendedora. E eu disse, sim, mas a primeira mentalidade, a primeira pergunta que eu me fiz na época foi, peraí, mas ela tem um projeto, ela está acabando um projeto aqui que vai fazer um investimento, e ela podendo fazer isso para um investimento próprio, ela entrega tudo para o bem-estar social das pessoas. Ela é chinesa. Então, assim, olha que condicionamento diferente. Né? Então, é preciso organizar isso, é preciso programar a sua forma de pensar. O mindset, a definição de mindset, atitude mental é o que? É como a gente organiza as ideias na cabeça. Se a gente fosse botar uma definição ali, porque a gente vai falar de como mudar isso ou como definir, o que é o mindset? O mindset é o que a gente tem programado, o que nós temos de certezas absolutas, digamos. Né? Entendi. Então, que cada um tem a sua devido à sua cultura, às suas experiências, aos estudos. Principalmente as suas experiências quando criança, né? Quando criança, adolescente. Então, durante o período de desenvolvimento, né? Existem essas certezas que foram construídas, e é necessário a gente repensar nisso. Não tem nada certo ou errado. Sim. Tem simplesmente, talvez, certezas positivas, certezas negativas. Sim. E isso mexe com as nossas emoções, mexe com como a gente pode ter o nosso ambiente de liberdade ou de prisão. Né? Então vem aí uma questão. A gente está aqui falando sobre a CFO. Né? Então CFO fala em números, fala em dinheiro, e uma das questões muito interessantes que a gente vai falar sobre mindset é a questão de liberdade financeira. Né? E eu acho que talvez o ouvinte aqui ele pode estar perguntando como é que eu atinjo uma liberdade financeira. E liberdade financeira ela diz muito, ela tem muito a ver com o nosso processo de liberdade. O que é liberdade para cada um? Liberdade, né? Então, como é que eu vou chegar na minha questão de liberdade? E na maioria dos casos, quando eu vou a fundo na questão mental, neural, e de compreensão de como o seu processo mental funciona, muitas pessoas se sentem presas, na maioria dos casos, na maioria das pessoas, do ser humano de uma forma geral, vivem de forma presa, ou seja, não livres, simplesmente porque não utilizam da sua responsabilidade como ponto de partida. Sim. Então, por exemplo, julgamento e culpa são procedimentos que a gente naturalmente coloca, que o ser humano já coloca de uma forma normal, e claro, em diferentes culturas isso modifica demais. Claro. Então a cultura latino-americana é baseada em culpa e julgamento. E eu acho também, só interrompendo para adicionar esse pensamento, assim, eu tenho refletido isso há algum tempo, né, e o modelo, acho, educacional força isso, né? Porque tô falando agora de que as pessoas se sentem presas porque, na verdade, elas se colocam nessa situação de prisão. Elas conseguiram um emprego, então elas se sentem aprisionadas. Eu não posso perder esse emprego. Exato. Porque no colégio, tu tinha que ir pra aula, tu não poderia sair, tu não poderia ser suspenso, tu não poderia desistir. Em casa, teu pai mandou fazer, tu tem que fazer. Exatamente. Então a gente desde sempre... São essas certezas. Condicionado, ou seja, a programação que os nossos pais, a nossa escola, a nossa universidade dá para nós é de que se a gente tá ali, a gente tem que ficar preso, e se a gente sair
nós somos fracassados porque a gente não consegue permanecer em alguma coisa. Exato. E se a gente for expulso é pior ainda porque ninguém te quer. Então é a questão do julgamento e da culpa que tu falou, né? Aí vem uma coisa bem interessante, que aí, para desconstruir isso tudo, ao invés de trabalhar culpa e julgamento, a gente tem que trabalhar responsabilidade, autorresponsabilidade. Quando nós nos sentimos responsáveis é quando realmente nós nos libertamos, e daí vem também a questão da liberdade financeira. Isso. Então, qual é a sua responsabilidade enquanto gestor financeiro? Eu não estou falando gestor financeiro de uma empresa, mas gestor financeiro da sua própria empresa. Você é SA. E aí, então, o mais interessante de todo esse processo, quando a gente vem falar sobre mindset, então, julgamento, culpa, e vai olhar se é latino-americano, é americano, é asiático. O processo do mindset, do que eu trabalho, na verdade, para percepção de como você possa fazer essa transformação mental, é preciso entender um pouco desse processo. Porque atualmente, por exemplo, você tocou num assunto muito interessante. As escolas ensinam de uma forma muito encaixadas, né? Muito dentro de uma caixa, digamos. Sim. Mas existem modelos educacionais hoje lá, vindo da Espanha, por exemplo, que a escola socioconstrutivista, ela traz um procedimento mais aberto. Sim. A criança está ali para debater e discutir possíveis formas de novos aprendizados. Então isso é maravilhoso. Mas o que é que vem ao longo do tempo? Nós fomos construídos de uma forma tradicional, vem um modelo educacional que modifica, só que os gestores e talvez os professores não estejam preparados para lidar com essa situação. Então temos hoje crianças millennials de que forma? Totalmente livres, mas sem responsabilidade. No Brasil eu fui professor, eu dei aula na Universidade Federal Santa Catarina e na Faculdade Borges de Mendonça, lá em Florianópolis. E a discussão que eu tinha com os outros professores é o seguinte: alunos do século XXI, professores do século XX e teoria do século XIX, XVIII, XVII, XVI. Exato. Não tem como fazer acontecer. Não tem. Ou tu dá um jeito. A teoria não vai mudar, porque ela é do passado, mas o professor tem que mudar. Mas é uma questão de condição mental. Exato. E eu vou deixar algumas dicas hoje nessa conversa que você vai poder ajudar. É claro, o processo de programação de mindset é um processo longo. Sim. Não vai ser uma dica. Não é do dia para noite. E também não é um livro que você vai ler agora e vai dizer assim: uau, eu agora já sei controlar isso aqui, já sei programar isso e agora eu já sou uma pessoa diferente. Não é um processo para hoje, é um processo de longo prazo e constante. E precisa ter frequência. Sim. E essa frequência, essa consistência é que vai fazer um processo. E por isso a importância, talvez, de um trabalho através de um coaching, um trabalho através de alguém, de um mentoring, né, que seria esse... Que são pessoas que vão te... talvez um mentor. Que são as pessoas que vão te botar treinar na linha, né? Eles vão determinar mais ou menos assim, cara, para chegar lá a gente tem que fazer isso. E eu acho que todo o processo de aprendizado tem pessoas que têm o autoaprendizado mais facilitado do que outras, né? Algumas pessoas são mais automotivadas para executar as coisas, e outras precisam... Porém, tem um mito aqui também, né? Quando a gente vai olhar de uma forma da neurociência, a gente vai perguntar qual é... essa é uma pergunta para você, ou para quem está aqui ouvindo. Qual é a nossa capacidade neural? Qual é a capacidade do nosso cérebro? Eu escuto muito isso. Qual é a porcentagem de quanto a gente usa? Quanto nós usamos? Eu não sei o número, mas é bem pequeno. Que é um mito, na verdade. Nós usamos 100% do nosso cérebro. Agora, programamos o nosso cérebro para ter uma condição mental maior para que esse 100% seja realmente útil, porque o cérebro, ele é um equipamento muito moderno, tá? Com capacidade extraordinária e que nós não usamos. Talvez seja até o que eu acabei de falar, que nós usamos 100% e que nós não usamos. Eu estou dizendo que nós não programamos, porque as conexões neurais nós precisamos trabalhar, desenvolver. Nós não extraímos dele tudo que ele tem a oferecer. E aí a gente vai atrás de um iPhone, né? A gente vai atrás de um computador melhor, onde todo esse procedimento já está no nosso cérebro. Que da mesma forma faz coisa pra cacete. Eu uso pra ver hora, mandar e-mail
e fazer ligação telefônica, mas ele pode, o iPhone pode fazer muita coisa, o Apple Watch pode fazer muita coisa, mas a gente acaba utilizando aquilo que é mais conveniente ou pior, aquilo que se torna rotina pra gente utilizar. Chegamos no ponto. Então, o piloto automático é o que a gente aparentemente usa do nosso cérebro. Mas a nossa capacidade de criar, de empreender é gigante. Então, mais uma vez eu volto. É importante falarmos aqui sobre essa programação, sobre essa atitude mental. E só um gancho final lá, quando a gente estava falando sobre liberdade e aquela questão da responsabilidade que a criança, os milênios hoje, eles têm total liberdade. Hoje a grande questão de conflitos entre pais e filhos é justamente de que os milênios eles não fazem. Pelo contrário, eles fazem, eles são rápidos, eles querem produzir. Só que eles receberam tanta liberdade sem a responsabilidade. E é preciso que liberdade e responsabilidade andem juntos. Que é o contrário do que a gente tinha aí, talvez, na década de 60 e 70, que o cara tinha responsabilidades, mas não tinha liberdade nenhuma. Né? E aí vem o bloqueio. Vem o bloqueio mental. Então, vamos falar um pouco sobre essa condição, sobre esses mindsets. Esses dias até, só para fechar esse assunto, eu fiz uma postagem no meu blog justamente sobre isso, de como a gente se liberta. Isso aconteceu comigo particularmente, e como eu consegui reduzir os meus níveis de estresse quando eu passei a aceitar que tudo que acontece comigo é culpa minha. Tudo é culpa minha. Tudo é culpa minha. Se amanhã eu for atropelado na rua, a culpa é minha porque eu atravessei a rua sem olhar. Não é a culpa de que alguém... Tudo que acontece comigo é culpa minha. Hoje eu tava falando com uma outra pessoa, a gente tava falando sobre obra, eu falei assim, cara, não gosto de construir prédio, tô adorando construir casa. Ele assim, pra te ver, tu tá querendo dizer então que a minha vida é uma droga. Assim, cara, cada um tem a vida que escolheu ter. Exato. A culpa é tua se tua vida é uma droga, e a culpa é tua se tua vida é boa. Posso oferecer uma sessão de coaching aqui? Lógico, porra, à vontade. A única transformação que a gente pode colocar aqui é que em relação a essa culpa, você pode só transformar a sua palavra para a responsabilidade. A responsabilidade, é exato. Porque em um processo mental de construção e desconstrução e reprogramação, quer dizer, a palavra reprogramação é estranha porque nós não estamos reprogramando, simplesmente temos capacidade de programar cada vez mais e mais. Mas a ideia aqui é, ao invés de culpa e julgamento, responsabilidade para a liberdade. E eu acho que o nome do artigo que eu tinha escrito era justamente isso: assuma a responsabilidade, assuma o controle sobre sua vida. Perfeito. E eu começo, durante muito tempo, eu atribuir aos outros a responsabilidade pelo que acontecia comigo. Exatamente. Porque, e essa é uma mentalidade empreendedora. Tá? Então, e como tem muitos aqui ouvindo que querem empreender, ou desejam empreender, ou já são empreendedores, é interessante esse processo ser pensado da forma que, inicialmente, eu preciso empreender a mim mesmo. Sim. Nós somos um composto aí de células, né, de órgãos, e nós não comandamos essa empresa gigantesca chamada eu. E isso é um grande empreendimento a partir de o cérebro como talvez o nosso sistema financeiro, né, e a gente precisa entender como ele funciona através da parte racional, do emocional e dos nossos instintos, e tudo isso através de exercícios mentais, nós podemos justamente expandir. E como é que... antes da gente programar, ou reprogramar, ou mudar, a gente precisa entender qual é o nosso condicionamento mental. Porque tem muita gente que aceita o que veio da vida como verdade absoluta e não se toca. Não é que a pessoa seja mais ou menos inteligente, mas é que ela talvez não tenha sido exposta a uma cultura que favoreça esse pensamento intrínseco, pensar sobre si mesmo, assim, cara, por que eu sou assim? Mas olha lá, ainda vou tocar um ponto interessante, que eu percebo muitos empresários chegando atualmente. Uma pessoa que vem para os Estados Unidos com a mentalidade, com o formato mental brasileiro, é preciso desprogramar. Totalmente. E é preciso completamente recomeçar. Totalmente. Uma coisa que muitas pessoas vêm do Brasil até nós querendo investir no mercado de construção civil. Cara, a gente tá fazendo as coisas... mas lá no Brasil, cara, esquece o Brasil, bicho. Aqui se constrói com drywall, lá se constrói com tijolo. Aqui tem
menos corrupção, lá tem corrupção pra caramba. Então... Tem muita informação, são variáveis gigantescas, é nisso que eu hoje ajudo demais. Eu faço essa ponte de, ao invés de você passar 2 anos aí quebrando a cara no seu empreendimento, você talvez aí em 90 dias você está com toda a programação, né, com o formato pronto para empreender de uma forma correta. Então isso é brilhante, mas o que eu quero trazer é que essa certeza absoluta, ela pode ser negativa, mas ela também pode ser positiva. E mesmo assim, dentro de um condicionamento mental, isso é negativo. Sim. E aí eu vou explicar mais ou menos como é que é isso. Eu sempre fui uma pessoa de sucesso. Então isso talvez seja a mentalidade de um empresário brasileiro que já vem com essa condição para um empreendimento aqui. Então, sim, tenho se eu tive sucesso lá... Então eu tenho toda essa bagagem, né? E dessa bagagem eu trago para um modelo novo, para algo novo, um empreendimento que eu não tenho, é um desconhecido. Então, ao invés de você pensar como formato de startup, você vem com o formato de que eu só estou fazendo uma expansão. E deixa eu só fazer um gancho aí, que antes de eu vir para cá, lá no Brasil, eu trabalhava com investimento financeiro, eu tinha uma empresa de investimentos. E isso era uma coisa clara, assim, porque a pessoa era um empresário de sucesso, tá? O cara fazia, sei lá, tinha uma empresa de telha. E ele tinha a melhor empresa de telha do Brasil, muito sucesso nessa empresa de telha. Ele ia para o investimento em bolsa de valores. Ao invés dele pensar em transferir para esse novo mundo que ele estava, que é o investimento em bolsa de valores, o processo ou o que ele fez para ter sucesso na telha, ele quer trazer o resultado. Eu tive sucesso lá, logo o que eu fizer aqui vai dar certo e vai ter sucesso. E aí eu trago esses 2 conceitos de mindset, que saem dentro de treinamento, né? E eu vou apresentar aqui rapidamente o modelo do mindset estático e o mindset dinâmico. Basicamente são esses 2. E em quais situações, família, empresa, saúde, onde você se encontra em cada área, e nós vamos transitando, surfando aí, né, entre mindset fixo e dinâmico. Então a ideia aqui é a gente transformar todo o nosso processo para um condicionamento, para uma programação, para o seu sucesso, para que você tenha capacidade ainda maior. Lembrando que o nosso cérebro nós usamos 100%, só que ele está apagado, ele está talvez no modelo desligado. Sim. E é preciso ligar. E a única forma é através de um trabalho, de um mindset, de uma atitude mental de forma dinâmica. E aí qual é essa diferença? O mindset fixo, ele vem justamente com isso. As minhas experiências passadas interferem nas minhas experiências do presente. E essas atividades que eu vou fazer hoje vão interferir no meu futuro. Isso é o básico, todo mundo traz isso. E esse mindset fixo, estático, na verdade é repetir o comportamento. Exatamente. Ou seja, tu condicionou a tua cabeça a... Se há 20 anos atrás fazendo isso dava certo, hoje vai dar e amanhã vai dar também. Independente se deu certo ou se deu errado. Então, sim. Então, se deu errado, vai dar errado de novo. Pobre, se eu venho de uma família pobre, né, isso vem muito com os preconceitos. Sim. Né? Eu vou eternamente ser isso. Sim. Se a minha família for uma família tradicional, eu vou sempre ser isso. A mesma forma, eu venho de um modelo mental, né, de riqueza, eu vou ser sempre assim. E aí tem os grandes casos de insucesso, né? Que filho de pai rico, né? Ficou pobre, neto, então é pai pobre, pai rico, filho pobre, e filho nobre e neto pobre. Então essa é um formato do mindset fixo, do mindset estático. Então é preciso quebrar isso, desconstruir esse modelo. E existe uma inversão, que é onde eu trabalho aí em workshop, em treinamento diretamente, quando eu venho fazer essa reprogramação, que na verdade é uma reprogramação que as pessoas entendem como, eu já tenho uma programação. Não, é simplesmente você acrescentar. Isso é um mindset, né? Isso é a atitude dela de... Total. Eu já tenho isso, eu não posso mudar. Então, falar de reprogramação para mim é meio estranho. Dizer, como você vai reprogramar alguma coisa? E eu já cheguei a usar a palavra reprogramar até escrita mesmo. E eu mesmo, né, dentro de uma programação nova, disse assim, peraí, não é reprogramar porque nós não precisamos reprogramar, nós já temos o cérebro aí totalmente a nosso favor. E é uma loucura porque, assim, para mim... É uma loucura. Porque eu sou uma pessoa muito volátil, tá?
Em alguns casos eu me vejo como uma pessoa bem tradicional, em outros eu vejo como uma pessoa completamente fora do esquadro. E para mim, o mudar o pensamento é um negócio tão intrínseco à minha pessoa que eu não consigo entender como outras pessoas não conseguem mudar. Entendeu? Mas é porque eu vim disso, tá, e daí? Qual é o problema? É porque eu fui ensinado aí. E daí, qual é o problema? Verdades absolutas. Verdades absolutas. Tá, qual é o problema que tu foi ensinado assim? Qual é o problema? Tá, é porque quando eu era pequeno eu fui, sei lá, sofri bullying. Tá, e daí? E porque tu sofreu bullying, tu não pode mudar? Exatamente. E aí o que acontece? Quem tem esse poder para mudar? Cada um de nós temos esse poder e podemos fazer essa transformação agora. Sim. Agora, se carregamos esse passado como essa bagagem cheia, imagina você estar lá com um saco, né, gigante, cheio de problemas que precisam ser abandonados, desapegados, né? Então, a partir do momento que você traz isso, você não tem mais abertura para o novo. Sim. Então, essa liberdade, a gente tem condição de fazer isso agora. Literalmente agora. E então tem vários, se chama aí de certezas absolutas, verdades absolutas, de crenças limitadoras, né? E independente de como você chame, né, é importante perceber de onde vem isso. Então, falando sobre financeiro, eu pego muitos casos de pessoas. Qual é a sua realidade com o dinheiro? Tá? Como foi que você lidou com o dinheiro lá no passado? Sim. A sua família lidava com essa questão financeira, né? Dinheiro era sujo, né? Dinheiro era algo que era muito difícil. Era pecado. É pecado, dinheiro é pecado, é uma coisa, né? Menino, lava a mão porque você pegou em dinheiro. Já ouviu falar nisso? Muito. Não, é mais fácil um pobre entrar no reino do céu. É um camelo passar pelo buraco. Isso, do que um rico entrar no... Então são verdades que precisam ser observadas pelo tempo. O que significa uma agulha? O que significa o que significava lá e o que significa agora? Passar pelo buraco da agulha, o que significa um camelo? Todas essas questões precisam ser entendidas e não trazidas para hoje. E falar e tu comentou no começo de diferente cultura, e agora a gente está continuando falando do financeiro. Outro dia eu estava pensando numa diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos, que isso eu já escutei de outros profissionais, professores, que a linguagem, o idioma é a expressão máxima da cultura de um povo, né? A gente pode ver a forma como a gente fala hoje, falava 20 anos atrás, enfim, a forma como a gente se expressa. E uma diferença muito gritante da cultura inglesa, de uma certa forma, e da cultura portuguesa e brasileira, é que no Brasil a gente ganha dinheiro. Em inglês a gente faz dinheiro, make money. E é fazer mesmo. Fazer dinheiro. Então, isso entra na tua cabeça. Eu preciso ganhar dinheiro. O que é ganhar dinheiro? Para perder. Ganhar dinheiro é para perder, e ganhar dinheiro não exige esforço. Eu ganho. Alguém vai estar ali e prover. O fazer dinheiro joga aquilo que a gente estava comentando ontem, ainda há pouco, a culpa ou a responsabilidade no teu colo. Exato. Então, se eu não ganho dinheiro, a culpa é de outra pessoa que não me dá. Tá fora de você. E se eu não faço dinheiro, a culpa é minha que não fui atrás. É perfeito. Essa aí e dentro de um programa, quando você vai trabalhar, eu dou treinamento financeiro de mindset financeiro. Eu geralmente digo aí, talvez você, assim, todos nós conhecemos aí a lei de Pareto, de 80%. Sim. E quando a gente vai buscar a gestão financeira e quando a gente vai ter aí abundância financeira, a gente quer se tornar um milionário. Então, o desenvolvimento da mente milionária para a mente milionária, ela é 80% mindset, 20% formato de como você lida com o seu dinheiro. Então, a parte orçamentária, fazer o seu fluxo de caixa, ali é importante, extremamente importante. Mas a execução é muito maior. Mas se o seu mindset vem com esses condicionamentos, né? Tá bom, então eu vou ficar aqui esperando agora, porque eu tenho certeza que o dinheiro está chegando. Eu vou ganhar, eu vou ganhar o dinheiro. Eu vou fazer. E então são às vezes até gatilhos mentais. Precisamos fazer uma transformação no nosso vocabulário. Sim. E aí vem, eu estudo programação neurolinguística já há mais de 20, lá na década de 90. Não sou tão velho assim, não. Só começou novo.
Mas a ideia é que existem palavras que nós usamos que ajudam ou não ajudam no nosso processo mental. E outro dia eu até estava falando num outro podcast aqui com o Álvaro, que trabalhou comigo lá no Brasil, dessa questão o tema era educação financeira e empreendedorismo. E é uma coisa que eu discuto e falo e repito há muito tempo já, e agora você tocou num outro ponto também, que é mudança de pensamento. Cara, 9 entre 10 gurus financeiros, quando vão ensinar alguém a ser milionário, se focam no quê? Reduz despesa, corta o cafezinho, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Não! E assim, cara, quando tu olha o balanço, uma DRE de uma empresa, o que tem na primeira linha? Receita. Receita. Então, na minha cabeça, cara, quer ficar milionário? Foca na receita. Ganha mais dinheiro. Seja mais eficiente na despesa? Sim. Mas se tu não focar em fazer mais dinheiro, em fazer mais receita... Eu vou trazer aí um condicionamento do que eu trabalho dentro de um treinamento financeiro, e a diferença entre mentalidade milionária e mentalidade de escassez, a de pobreza, é simples. E tudo está no mindset também. Por isso que eu digo 80% trabalhar, eu até dei um grito aqui, não, mas não é um não discordando, porque você tem que trabalhar de qualquer maneira um processo de despesa, de receita, tudo isso. Maravilha. Não mas ser perdulário. No mindset é simplesmente a questão, você tem, mas você faz ou você não faz. E antes de você ter, é você ser. Então você é milionário ou você tem dinheiro? Sim. Então isso é uma questão do mindset dinâmico, que a gente não vai poder ir tão a fundo aqui nessa conversa, mas é a transformação do mindset estático para o mindset dinâmico, que é o que realmente o meu trabalho, que é como eu ajudo as pessoas a inverter esse modelo, que é um modelo completamente invertido. Sim. E a gente deixa de... Eu não sei se você conhece essa frase, né? Muita gente diz, se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Sim. Ou talvez a empresa, né, tá precisando de investimento, né? Se eu tivesse um investidor agora, a minha empresa seria a empresa. Sim. Não, isso é um mindset fixo do ter vir antes do ser. Sim. Então você primeiro tem que construir a sua base do ser. Quem é? O que é que sua empresa faz? Qual é Você falou antes no nosso bate-papo, de clareza. Hoje eu tenho clareza. Clareza é o ponto principal do mindset dinâmico. Sim. E com clareza você aí pode intencionar, você pode criar seu plano de ação e ir para o gol. Sim. Né? Agora, toda essa questão de você, da mentalidade milionária e da mentalidade de pobre, da pobreza, ela está baseada no mindset de que se eu recebo 10, e gasto 11, eu vivo na escassez. Se eu recebo 10 e invisto ou gasto 9, eu vivo na abundância. Então não importa se esse 10 é 1 ou se esse 10 é 10 bilhões. Tá? Se você recebe também 10 bilhões e gastar 11, tá? Ou investe 11, você vai viver com a mentalidade da falta. E hoje mais de 95% da população deste planeta vive na escassez. Uma coisa que tu falou aí, e de novo foi uma postagem que eu fiz recentemente, baseado no conteúdo de um livro que eu li agora, que se chama The Master Key System. Ele fala exatamente isso, que antes da gente ter, a gente precisa ser, ou seja, ter clareza daquilo que a gente é, fazer o que aquilo que a gente quer ser faz, e depois a gente tem. Então eu dei até um exemplo. Isso aí é o mindset dinâmico. Esse é o modelo dinâmico. Eu até dei um exemplo assim. Vamos lá, o cara se formou hoje em educação física, tá? E ele fala assim, eu quero ser um personal trainer ferrado, melhor de todos. Cara, mas eu não posso porque as pessoas vão dizer que eu acabei de me formar. Exato. Então pronto, ele já se condicionou a ser pequeno. Se ele fala assim, cara, eu sou o melhor personal trainer que tem. Eu já sou. Qual que é o próximo passo? Cara, o que o melhor personal trainer hoje faz? Cara, ele dá dica, faz isso, faz aquilo, estuda aquilo, então eu vou fazer exatamente o que isso faz. Na hora que ele começa a fazer as coisas que a pessoa que ele quer se tornar faz, ele vai atingir, não hoje, não amanhã, mas ao longo do tempo, ele vai atingir o resultado que a pessoa que ele quer se transformar exatamente tem. Então eu quero ser milionário, cara, eu sou um milionário.
Eu sou um milionário. O que o milionário faz? O milionário ganha dinheiro, investe dinheiro e gasta de forma eficiente. Então eu vou ganhar dinheiro, vou investir o dinheiro e vou gastar de forma eficiente. E com o tempo eu vou me tornar aquilo que eu já sou. Né? Esse é exatamente a base do mindset dinâmico, onde você já declara quem você é. E ao declarar, isso na verdade você declara no presente, você declara hoje. Você não declara com algo que vai acontecer daqui a 10 anos. Eu vou ser daqui. Sabendo que essa declaração é futuro. Sim. Tá? Sim. E o resultado dela. Você faz o plano de ação, que é o seu presente, ou seja, você foca simplesmente no seu presente, fazendo o seu plano de ação. Quais são as ações que eu preciso fazer hoje para que eu fortaleça o que realmente eu sou dentro da minha declaração. Sim. E aí você vai para os resultados. E quando você atinge os resultados, e essa é a grande sacada que eu vou perguntar a vocês agora, né? Eu vou deixar um tempo aí para vocês me responderem. Quando você tem um resultado, que é o T, tá? Isso aí é presente, passado, futuro. O resultado, ele é presente, passado e futuro. Não me responda não, porque... Eu não sei o que é, cara, mas eu vou te dizer uma coisa assim. Eu com o tempo, eu aprendi que o resultado ele é efêmero. E aos poucos eu tenho me condicionado a aproveitar muito mais o processo do que o resultado. Exato. Porque o resultado aconteceu, cara. Eu queria comprar um carro, comprou, e aí? Você acabou de comentar aí que eu queria comprar o carro, né? Eu quero comprar o carro, eu estou no processo de comprar o carro, eu compro o carro, mas quando você compra, você já comprou. Então o resultado... Passou? Acabou? Então o resultado ele vai ser sempre o que a gente visualiza que o resultado está no futuro, ele não está no futuro, o resultado é passado, porque ao atingir esse resultado já passou. No segundo que tu fez a transferência para a concessionária, acabou. Um celular, aí você vai, entra na loja, né? Lá, na hora que você pagou, você já comprou. Então o seu resultado já virou passado. Exato. E é preciso você ter a declaração tão fixa no seu presente de quem você é, que a cada plano de ação e resultado atingido, você vai reprogramando. E aí já é um formato que você vai adicionando, na verdade. Reprogramando o que você programou. O quê? O que você declarou. É por isso que eu acho que eu gosto mais do triatlo de longa distância. Exato. Porque o triatlo curto, cara, eu treino pra caramba pra o quê? 1 hora de prova? Mas, pô, não tem graça. Porque a sensação de tu cruzar a linha de chegada, ela é... Não tem outra, cara. Só quem é maluco pra fazer um Ironman sabe o que é. Mas ela passa. No dia seguinte ela já não existe mais. Mas você já fica pensando no próximo Ironman, que eu sei. E todo o treinamento que tu teve, as pessoas que tu conheceu, as provas que tu fez no meio do caminho, para poder se preparar para aquela prova que era o teu objetivo. Então é tudo isso que importa muito mais. A hora que tu cruza a linha de chegada, beleza. É um resultado que já passou. Se tu não bota uma outra meta, cara, e tu fica sendo o herói esquecido do passado, aí é muito interessante você puxar o Ironman agora, que logo no começo eu queria fazer esse comentário, mas acho que a gente na conversa não tinha amadurecido até esse ponto. E um dos pontos interessantes que eu faço dentro do treinamento é que se não 100%, mas 99% dos planos de ações que eu vejo, visualizo em empresa, como empresário e empreendedor também, é que as pessoas buscam ao longo prazo, fazem metas de longo prazo que eles underestimate, então de você subestima as suas metas de longo prazo. Então daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 1 ano, onde você vai estar? Então você fica pensando, eu quero isso, e você tem a capacidade, lembrando que o seu cérebro é uma grande máquina potente, moderna, inovadora, e o que você sonhar, você é capaz de realizar o que você sonhar. Então você quer ir à Lua, você consegue. Agora, você está preparado para fazer o Ironman? Não. Você visualiza o que você já é e vai fazendo seu plano de ação. E a mentalidade fixa também permite que você não só subestime as metas de longo prazo, como você superestime as metas de curto prazo. E aí vem a resposta quando você diz eu prefiro o curto, um Ironman, ou eu gosto do triatlon lá de 1 hora. E quando a gente vai observar, eu quero justamente porque você tem uma mentalidade empreendedora grande, que você quer ir para o maior. Você é capaz de fazer? Claro.
Eu sou, eu posso e eu mereço. Então, esse é o condicionamento mental mesmo das nossas barreiras, dessas crenças limitantes, e baseados não só por família, professores, mas hoje principalmente pela sociedade, ou seja, o ambiente memético que a gente tem hoje de celulares, de internet, que a gente recebe uma informação e acredita que aquilo é verdade. Sim. Aquilo ali é um grande bloqueador. Mas tu acha que isso é um fator novo ou é só uma mudança de ambiente? Eu penso, eu até estava esses dias conversando com meus amigos sobre isso. Eu penso que esse meio que a gente vive hoje, mais virtual do que real, não mudou a gente em absolutamente nada. Só expôs aquilo que a gente verdadeiramente é. Exato. De uma forma que antes a gente conseguia esconder. O pessoal fala, as crianças hoje não conversam, não brincam na rua. Cara, elas estão conversando mais entre elas no celular do que a gente conversou a vida inteira com o vizinho, voz a voz. Mas se a gente entrar nesse padrão aqui, a gente vai falar aqui por mais, eu acho, com umas 2, 3, 4 horas. Pode ser assunto para outro lugar. Então, mas eu só quis botar isso porque o condicionante, o meio que a gente vive hoje, eletrônico, faz com que a gente se comporte de tal forma. Mas a velocidade desses memes hoje, né, dessas informações digitais que chegam e que realmente imediatamente viraliza, sim, né? É como a fofoca do vizinho, né, que vinha, passava. A gente sempre acreditou em tudo que falaram para nós. Hoje, se tá na internet é verdade. 20 anos atrás, se tá na televisão é verdade. 40 anos atrás, se tava no rádio é verdade. Cara, quando não tinha nada disso, cara, se na caverna do lado alguém falou... A única questão que eu quero trazer é que a velocidade de que antes, talvez na televisão você tinha uma notícia, acontecia hoje, ou rádio, você tinha uma notícia hoje, o rádio iria dizer talvez em 5 dias. Sim, sim. E agora não, a gente imediatamente, algo que esteja acontecendo nesse momento já está de forma viral aí para todo mundo perceber. E como é que a gente muda esse pensamento? Como é que a gente faz para programar, reprogramar, mudar? E cara, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Como é que eu faço para mudar essa minha cabeça? Existem várias técnicas, várias ferramentas de transformação, de expansão de consciência também, para que traga para a sua consciência o que está aí no seu inconsciente. Muitos do que foi programado, do que foi utilizado, dessas limitações que nós temos, é preciso trazer para o consciente. Então muita gente fala e não sabe. Então trazendo isso para a sua consciência vai fazer com que você possa começar a iniciar um processo de transformação. A transformação é imediata, ela não necessariamente precisa passar por um tempo, mas você precisa manter a consistência, porque se uma vez que você programa, hoje, tá bom, eu vou deixar de falar assim, vou falar dessa forma. Na sua consciência você está fazendo, mas lá no inconsciente no inconsciente não, que é aquilo que a gente falou, eu preciso ser aquilo, né? Eu preciso ser o cara que fala assim. Então, eu não sou uma pessoa... eu tenho um exemplo brilhante dessa questão do mindset fixo, estatisticamente, a quantidade de pessoas que ganham na loteria, pobres que ganham na loteria, perdem ao longo dos próximos 5 anos todo o dinheiro. Então a questão aqui não é ter. Eu ganho na loteria, tenho dinheiro e eu vou ser milionário. Não, a sua condição mental continua com a condição mental não milionária. Então você tem o dinheiro, mas não necessariamente aquele dinheiro vai fazer com que você prospere na condição mental de milionário. Sim. Ao mesmo tempo, milionários que ao longo da jornada perdem de alguma forma a empresa, aconteceu alguma coisa, perdem tudo. E em menos de um ano, olha que eu falei lá que perdem, né? Em menos de um ano você já está com condicionamento mental milionário novamente. Então, mais uma vez, não é a forma como você lida com o dinheiro ou como você utiliza essa energia, porque dinheiro é energia, então é extremamente importante como você lida com ele, mas tudo está na sua condição. Pegar exemplos assim, né? Lá no Brasil a gente tem o Barão de Mauá, que acho que é um dos empresários de maior sucesso que a gente viu. O cara veio do nada, literalmente, de uma fazenda no Rio Grande do Sul, construiu um império e destruiu o império do Brasil, ajudou, perdeu tudo, voltou para o Rio Grande do Sul e reconstruiu grande parte da sua fortuna. Porque sabia o caminho. Porque ele sabe, a cabeça dele não era de pobre, era... A gente tem aqui em Miami um exemplo muito claro do Jorge Pérez, que ele é um
developer gigante aqui na crise. Quebrou e voltou hoje de novo, é um dos maiores que tem. E recentemente eu assisti um filme, esqueci o nome do filme. Quando eu lembrar, eu vou botar na descrição do podcast e do vídeo. Mas é do cara que inventou o circo. Tava no cinema agora há pouco tempo. Ele trabalhava numa empresa e era de uma família pobre, o pai dele era alfaiate. Uhum. E ele, cara, eu vou ser, já sou. E inventa o circo. E nesse processo ele fica milionário, perde tudo porque tem uma sabotagem natural. Era 1800 e alguma coisa. Ele reconstrói tudo de novo, porque a cabeça dele não era a cabeça do derrotado. Não é problema, todo mundo tem. É a forma como a gente lida com eles que vai fazer com que a gente... Então você já está respondendo a forma de você trabalhar e fazer essa transformação. Primeiro, todo o processo é um aprendizado, todo. Tá? Como você pode trabalhar as suas emoções negativas em formas dessas emoções serem positivas. Uhum. Tá? Eu utilizo tem muitos exercícios aí, né, do trabalho que eu utilizo a gratidão. Uhum. Nossa, Éder, mas gratidão? Você agora está falando que lado espiritual é esse que agora é gratidão? Não, gratidão simplesmente ela é um condicionamento mental onde você informa ao seu corpo do bem-estar. Eu nunca vi alguém, né, que esteja se sentindo grato ou esteja num momento de gratidão que esteja reclamando. Sim, não. Então, não. A partir desse momento que você se sente nesse estado de gratidão, todas as suas células se sentem nesse processo de bem-estar. E ao se sentir no bem-estar, ele gera, sabe o que? Um hormônio chamado dopamina. Sim. Então, dopamina, dentro da neurociência, estudadíssimo aí, que é um neurotransmissor de felicidade e prazer. Uhum. Então não é mais, tem a dopamina e tem a serotonina, dopamina, adrenalina, todos importantes, mas eu estou trazendo somente assim, para a gente ir em um processo único aqui de dopamina. Se é a dopamina que gera felicidade e prazer, e é a gratidão que já comprovadamente está desenvolvendo esse ambiente aí de geração de dopamina, não é mais ter gratidão quando você se sente feliz e com prazer. Uhum. É você ser grato para que você tenha felicidade e prazer. Olha que inversão. Isso é legal porque assim, eu tenho um caderninho que era para ser todo dia, mas eu não faço todo dia. Então, vamos colocar em prática. E eu já percebi a correlação, tá? Quando eu paro de fazer, eu vejo que meu nível de estresse sobe e meu desempenho cai. E quando eu volto a fazer, melhora. Que é justamente o quê? Todo dia acordar, ou quando eu lembro fazer, escrever quais são 3 coisas que eu sou grato e por que eu sou grato. Exato. Porque senão depois fica repetitivo, cara. Mas eu vejo assim, quando eu tô me sentindo pra baixo, assim, cara, eu tenho que voltar a fazer aquilo. Aí eu acordo, assim, cara, eu sou grato por isso, por isso, por isso. Ou seja, independente do problema que for, aqueles 3 itens são importantes pra mim. E o problema, eu não vou deixar o problema afetar aquilo, porque isso, por causa daquilo e por causa daquilo outro. Então você foca nisso, na ação do positivo, né? Isso aí já vem com base na psicologia positiva, brilhante aí, e você, ao invés de estar reclamando ou entrando em níveis, né, de energia mais baixo. O que é níveis de energia mais baixo? É você realmente se conectar a sentimentos, a emoções que realmente não venham a trazer nenhum benefício para você. Sim. Então, mais uma vez, vem a condição mental da culpa e do julgamento, principalmente Sim. da culpa. Né? Eu estou com raiva porque alguém fez algo comigo. Uhum. Ou seja, a culpa é do outro. Exato, exato. E aí você atravessou ali a rua, como você falou aí muito bem, né? Atravessei a rua, mas a culpa é minha, ou a responsabilidade é minha. Então, se o dinheiro está vindo, a responsabilidade é minha. Se o dinheiro não está vindo, a responsabilidade também é minha. Exato. E a partir do momento que você trabalha com essa forma, você tem mais, você tem uma abertura mental para colocar coisas novas. E a utilização da gratidão simplesmente vai deixar você num nível energético mais alto, gerando dopamina, neurotransmissor de felicidade e prazer. Alguém mais quer alguma coisa além de felicidade e prazer? Então, gratidão o tempo inteiro, gratidão
no café da manhã, gratidão no almoço, gratidão no jantar, gratidão na cama antes de dormir, gratidão ao acordar, gratidão o tempo inteiro. E é legal porque, assim, existem algumas teorias aí, né, da lei da atração, the law of attraction, e a um primeiro momento parece estranho assim, só porque eu vou pensar coisa boa vai acontecer comigo. E não é só porque você vai pensar em coisa boa, mas eu acho que quando tu pensa em coisa boa, aí eu tô chutando porque eu não estudei isso, né? Tu pode falar melhor. Quando eu penso em coisas boas, positivas, seja no trabalho, seja pessoalmente, gera essa produção de dopamina, me deixa feliz e me faz executar ações que me busquem mais felicidade, ou seja, motivação para ir atrás daquilo que eu busco. E quando eu penso em coisas negativas, isso gera um ciclo vicioso. Cara, tem aproximadamente um ano e meio, quase 2 anos, que eu não leio jornal, eu não vejo televisão, cara, porque é só notícia ruim. Só notícia ruim. Tem um ditado em inglês que se chama Misery loves company, né? A miséria adora a companhia. Exato. Cara, pega novela. É só sacanagem. Parece que as pessoas são sádicas. As pessoas adoram. Sem julgamento, mas a impressão que dá é que as pessoas são sádicas. Elas gostam de ver coisas ruins acontecendo. Aí tu liga a TV, é corrupção, é morte, é guerra, é isso. Cara, eu não tô negando que existe isso no mundo. Eu sei que existe, eu sei que tem a guerra na Síria. Cara, mas eu não preciso ver isso e saber que acontece. Não vai fazer com que eu mude em nada a situação de lá, entendeu? Então, eu simplesmente, pra mim, eu eliminei esse pensamento negativo. Você vai gostar de eu estava num evento de networking em Miami, e foi lançado aqui um jornal que foca somente no positivo. Legal. E é em português. Só coisa positiva. Eu posso passar depois, talvez colocar aqui, né? Sim. Muito interessante. Eu até baixei aqui, mas eu simplesmente também estou completamente desconectado de jornal, Sim. escrito, ou vídeo, não adianta mesmo. Para finalizar, o que a pessoa precisa ter para ter sucesso nessa mudança de mentalidade? Primeiro de tudo, vontade. Atitude e vontade. Tá? Não é um processo que acontece imediatamente, sim, mas ele não fica permanentemente. Sim. Então eu sou justamente contra o processo de motivação. Éder, você é um motivador? Sou. Eu sou um motivador entre aspas, porque eu acho que não adianta você motivar e daqui a 3 dias ou daqui a 1 semana você cair novamente. Sim. Então, um processo de expansão da consciência, o processo de você realmente entender esse procedimento, se você nesse momento que está ouvindo, assistindo a gente, né, compreende de alguma forma, ouve novamente, entende, ou faz perguntas, deixa aqui comentários que de repente a gente pode até tirar alguma dúvida, claro, né? Claro. Deixa seu comentário aqui embaixo, ou faz alguma pergunta para que a gente possa ir mais a fundo. O processo, ele pode ser superficial, que não vai trazer retorno. Então, da mesma forma que eu digo, você pode modificar imediatamente, coloca a gratidão agora, manhã, tarde, noite, ótimo. Você já vai começar a perceber uma mudança significativa na sua vida. É uma transformação realmente profunda? Não. Porque eu sei que o seu jornalzinho lá vai ter dia que você vai esquecer, porque acordou atrasado, já vai no piloto automático e de uma forma ou de outra vai voltar para a mesma rotina, naquele hábito do focar no negativo. Então, é preciso essa programação durante um processo para o resto da vida, mas de uma forma consistente. Então, aumentando. Não é para que você, a partir de amanhã, eu agora sou próspero, sou milionário. Não, isso aí é um procedimento de que você vai comparar com você mesmo, que o seu de hoje é melhor do que o de ontem, e que o de amanhã vai ser melhor do que o de hoje. E esse crescimento vai numa melhor performance sua. Melhor performance, ela está comparada a você com a sua própria média, tá? Com bons relacionamentos e mantendo o seu estado de saúde saudável. Legal.
Obrigado pela presença. Acho que a conversa foi bem legal. Acho que a gente tem mais coisa para falar em outros episódios. Com certeza, com muita gratidão que eu venho aqui, né? Então foi uma conversa, acho que passou super rápido. Passou, já deu 1 hora, cara. Né? Tudo bem que a gente terminou derivando aí para Não, mas derivou, mas acho que ficou dentro do assunto, ficou bem legal. E de repente a gente pode focar em alguns outros pontos específicos, mas eu deixo aqui rapidamente que a nossa capacidade mental é gigantesca. O nosso trabalho cerebral, o nosso cérebro é um equipamento que nós temos gratuito e que precisamos simplesmente saber como funciona. Então, a partir do momento que a gente sabe, tem conhecimento e a gente começa a utilizar desse conhecimento a favor de nós, a nossa mente ela pode levar a gente para um lado completamente ruim, ou a gente pode trabalhar a nossa mente a favor de nós. Então, quando a gente junta esse cérebro e mente, todo esse conhecimento, tá? As nossas emoções, e a gente tem total controle disso, a nossa capacidade... Potencial infinito. Total. Então, para que você realmente possa atingir o seu potencial, é preciso se conhecer, é preciso entender como é que funciona isso. Transformar as suas certezas, ter essa abertura para o novo aprendizado, fazer essa transformação mental e simplesmente abraçar a prosperidade. Ser, fazer para ter. Exatamente. Edel, mais uma vez, obrigado. Agora eu vou roubar tua câmera aqui, que eu não sei porque a minha desligou agora no final, só para passar o recado pro pessoal. Autoridades. Deixa eu ajustar aqui. Cara, é assim, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Caramba, cara, ele desligou ali. Bem agora no finalzinho. Autoridades. Sejam mais uma vez bem-vindos de volta ao nosso podcast, disponível, como vocês já sabem, no iTunes, Google Play e SoundCloud. E também o vídeo disponível no nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência e até mais.